O governo federal criticou a forma como Donald Trump vem governando os Estados Unidos desde que tomou posse. Para o Planalto, o republicano age com bravatas, ameaças de tarifaço e saídas de acordos que podem isolar os norte-americanos da comunidade internacional. Além disso, o chefe do executivo atacou duramente Trump após ele afirmar que os Estados Unidos iriam assumir o controle da faixa de Gaza, acusando os Estados Unidos de incentivar Israel a cometer um suposto genocídio no Oriente Médio. Chamar os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, já a postos, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Precisamos repercutir, claro, as falas do presidente brasileiro, mas talvez a gente precisa analisar também, dar um passo atrás e analisar a manifestação de Donald Trump, né, que sinalizou que os Estados Unidos poderiam comandar, administrar por um período a faixa de Gaza após esse cessar-fogo. Enfim, eu acho que são dois aspectos importantes da notícia. A manifestação de Donald Trump e agora, no dia de hoje, as declarações do presidente brasileiro criticando duramente o líder dos Estados Unidos. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo e boa noite à nossa audiência. Vamos começar pela crítica do presidente Lula. É uma crítica absolutamente irrelevante. O Brasil não tem nenhuma importância nessa história. Aliás, quando se manifestou sobre a tragédia do Oriente Médio, sempre esteve ao lado dos terroristas e nunca ao lado do restabelecimento da paz e da ordem no Oriente Médio. É, de novo, a diplomacia baseada na cartilha política do PT e da esquerda. Não é a política de Estado que nós esperamos do presidente da República. Portanto, sua fala não tem nenhuma importância no mundo, é apenas uma fala para sua tribo interna aqui no Brasil doméstica. Agora, vamos a Donald Trump. O presidente americano teve uma atitude em relação a Gaza que foi desastrosa, considerada inclusive pelos países árabes. Aliás, a proposta dele não agradou a ninguém. E os Estados Unidos depois o presidente americano mesmo teve que recuar, dizer que não era bem assim, que não, esse negócio de envio de tropa, transformar aquilo num grande empreendimento imobiliário. É a atitude de Donald Trump, que sempre me preocupou na política externa, né, Caniato? E eu sempre manifestei essa opinião aqui no Pingos nos Is, que é essa questão da imprevisibilidade, essa maneira de tentar jogar uma bomba para começar uma negociação, e isso gera insegurança, gera instabilidade, e ele conseguiu dividir o Oriente Médio. Quando que Donald Trump, na primeira vez que foi presidente, foi um dos autores do Acordo de Abraão justamente oposto, que aquilo era tentar ali criar o mínimo denominador comum da paz. E hoje, com essa proposta descabida, desastrosa, ele acabou, na verdade, dividindo, né, todos os seus aliados na região, como fez aqui no continente americano, impondo aquela taxação no México e no Canadá, também dividindo dois aliados importantes dos Estados Unidos, principalmente no NAFTA. Aí recua, mas o fato de anunciar e recuar não é bom para o mundo que hoje precisa de orientação, estabilidade e previsibilidade, principalmente do presidente da maior potência econômica e militar do mundo. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo vai trazer também suas impressões, suas análises, declarações do presidente brasileiro, mas também trazendo sua percepção sobre o que disse Donald Trump, a possibilidade dos Estados Unidos assumirem o controle da faixa de Gaza, declaração dada ao lado de Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Isso aconteceu ontem à noite. E aí, presidente brasileiro hoje concedeu uma entrevista, foi questionado por jornalistas de Belo Horizonte, viu, Beraldo, de emissoras de rádio de Belo Horizonte, e aí teceu duras críticas a Donald Trump, a maneira como ele vem administrando os Estados Unidos e essa possibilidade de assumirem o controle de Gaza. Ele disse, inclusive, sinalizou que os Estados Unidos estariam patrocinando um suposto genocídio em Gaza. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, como o Dávila falou, a sorte do Brasil é que a manifestação do presidente da República não tem absolutamente nenhuma importância para o mundo.
esse tipo de comportamento de um país que está num momento extremamente delicado. A nossa economia está bastante frágil, sobretudo em razão das ações do governo. Nós estamos sem horizonte porque os ventos que sopraram a favor dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores não estão soprando agora e o Brasil não vai bem. À medida que o presidente brasileiro trata dos assuntos referentes aos Estados Unidos e a Donald Trump como se estivesse numa conversa entre amigos no bar da esquina, isso vai tornando o Brasil cada vez menos importante. A nossa relevância internacional é pífia. E, ao mesmo tempo que tece críticas a Donald Trump, há a parte do discurso que quer nos vincular aos BRICS como se os BRICS fossem um grande bloco econômico que age de forma unida, onde um país defende o interesse do outro, como se fosse um grupo de amigos. Vamos, amigos, numa aventura contra o Trump. E aí vão todos pelas estradas e andando de moto e fazendo loucuras em nome da amizade. Mas isso é um mundo real. E no mundo real, a Rússia vai defender os interesses da Rússia. A Rússia fala com a China porque depende da China e a China tem interesse da dependência da Rússia. A Índia está com o pé em cada canoa, exporta seus profissionais para os Estados Unidos e está ali, operando e trabalhando a sua economia junto do mercado chinês. E o Brasil? Onde está o Brasil nesse jogo? O Brasil está de bonezinho, fazendo discursinho mequetrefe. Vamos falar de alguns temas, inclusive hoje, aqui nos Pingos nos Is, que vem ocupando a base governista. Então a gente vê que o Brasil não só está no momento de grave crise, mas está sem nenhum norte, sem nenhum horizonte. E isso permite que o presidente da República se comporte dessa maneira. E quando a gente olha para Donald Trump, quando ele faz esse tipo de manifestação, o que ele está querendo fazer é, sim, uma estratégia. Você pode criticar a estratégia dele. É bravata, é isso e aquilo. Mas ele trouxe um debate hoje que não estava acontecendo ontem. É óbvio que os Estados Unidos não vão ocupar a faixa de Gaza, porque não há condição, a essa altura do campeonato, os Estados Unidos se transformar num país expansionista do ponto de vista do território e ocupar a faixa de Gaza no Oriente Médio. Mas ele certamente irá resgatar com isso condições para a assinatura dos Acordos de Abraão, que foi a grande conquista para o Oriente Médio que ele teve no primeiro mandato, que não foi consolidado. Pois é, importante esse aspecto destacado pelo Beraldo, pelo Dávila. Agora, Dávila, quando vocês analisam e refletem sobre a falta de relevância do nosso país, quando a gente olha para o cenário internacional, quando a gente analisa as questões que envolvem a diplomacia entre os países, enfim, uma declaração dessa, então, não fará nem cócegas. Muita gente fica preocupada, meu Deus do céu, o presidente brasileiro disse isso em uma entrevista, se essa informação chega aos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Alguns países têm feito alguns acenos, né? A administração de Donald Trump. A gente vai trazer, inclusive, a informação de que Milei seguiu, inclusive, Donald Trump em relação à retirada da Argentina da OMS. Teve também aquela sinalização inicialmente simpática, né? Uma sinalização do presidente de El Salvador dizendo a Donald Trump, se precisar, estamos à disposição para receber os deportados, os criminosos que o senhor deseja tirar dos Estados Unidos. Então, de maneira pontual, alguns líderes fazem alguns acenos aos Estados Unidos. Tudo bem que o Brasil não é o país mais importante do mundo, mas assim, se não é para fazer uma sinalização positiva, talvez a gente deveria ter ficado quieto nesse sentido, né? Com certeza, mas a política externa não é feita por causa da posição do Brasil no mundo. Ela é feita para que a sua claque tribal aplaude o governo. Aí está defendendo os interesses nacionais contra o imperialismo americano. É essa coisa infantil da diplomacia brasileira neste governo. Não é uma diplomacia de Estado, é uma diplomacia partidária. Por isso ela é absolutamente irrelevante. Por outro lado, Candiato, nós temos que analisar a cabeça de um presidente dos Estados Unidos
que é movido pelo que a gente chama da política da força, da política da relevância. Política da força só tem duas variáveis importantes na equação. Primeiro é conversar com as grandes potências. Donald Trump não vai perder um minuto do tempo dele com potências que não são grandes potências. Ele acha que ele vai resolver a questão do mundo sentando principalmente com a China para conversar, com a Rússia em determinadas ocasiões. E a outra coisa importante nessa equação são os países da região. O Brasil não é nem país da região e nem é superpotência. Portanto, a opinião do Brasil ela é completamente menosprezada pelos Estados Unidos nesse momento. E aí, pelo histórico, ou seja, o Brasil se comportou muito mal desde o ataque bárbaro do Hamas a Israel em 7 de outubro. Ou seja, é um país absolutamente irrelevante que usa a política externa para alavancar o seu prestígio no meio da arquibancada da esquerda. É uma total perda de tempo. Agora, eu queria trazer um ponto importante que o Beraldo trouxe, que é o seguinte. Eu não acho, Beraldo, que vai ajudar a consolidar os acordos de Abraão quando você causa esse problema. Hoje, todos os ministros de relações exteriores dos países árabes, inclusive da Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos, se manifestaram uma certa estupefação com esse plano do Donald Trump. E aí o Trump já começou a recuar. Quando viu que a coisa não pega, ele é o primeiro a recuar, dizer que não foi bem assim que ele falou. Então, eu acho que isso vai dificultar ainda mais, porque gera essa instabilidade, né? O que ele deveria ter feito, ao meu ver, como você bem falou, o Acordo de Abraão foi uma das coisas mais importantes no primeiro governo Trump. Ele deveria ter telefonado para os príncipes árabes, acertado antes de ir a Israel e fazer assim que se avança com o acordo, e não do jeito que ele fez. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive o Bibi Netanyahu, que ficou olhando para ele, de onde é que ele tirou esse negócio? De que cartola ele tirou esse coelho? Então, eu não acho que esse é o melhor jeito para tentar consolidar a paz e resolver essa questão tumultuada no Oriente Médio. Eu acho que a gente estava muito perto de uma união do mundo árabe com Israel nessa questão. E essa proposta amalucada acabou deixando todo mundo meio perplexo e agora está todo mundo digerindo qual é o próximo passo. O empreendedor dele, do mercado imobiliário, falou mais alto, porque ele inclusive mencionou transformar aquela região em uma riviera. Ele utilizou essa expressão. A gente vai virar, trazer um outro destaque, mas eu acho que o Beraldo quer 20 segundos só para arrematar, né, Beraldo? Vai você. Não, só é que se ele fizesse essa operação nos bastidores, não seria Donald Trump. Então, esse é o grande ponto. Ele faz esse tipo de manifestação, que parece que é mesmo para chocar e tal, mas a gente não pode imaginar que ele não tenha informação, que ele não esteja ali sendo municiado de informação, porque ele sabe que se fizer uma base americana na faixa de Gaza, obviamente os Estados Unidos tornam-se ainda um alvo muito maior para ataques terroristas. Vai causar uma desestabilização, porque ali, além de ser uma terra que hoje é dominada por terroristas, mas tem um cunho sagrado, ali tem uma questão religiosa que é muito importante, não adianta você passar por cima disso. Então, não é assim que se resolve o problema do Oriente Médio e ele sabe disso. Essa é minha avaliação. Por isso que me parece que essa declaração foi com um propósito. A gente pode discordar do método, mas ele está tentando fazer alguma coisa diferente. Vamos ver quais serão os louros que ele vai colher.